Oi, lagartas! Bem-vindas a mais um episódio de Borboletou, um podcast que tem como objetivo te auxiliar no processo do rompimento de um relacionamento abusivo e de reconstrução da sua vida. Eu sou a Rafa Alfino e é um prazer imenso fazer parte da sua jornada. Vamos juntas romper o casulo? Ela mudou, borboletou, descobriu asas e voou. Casulo se abriu, se permitiu, só acredita quem viu. Se você, como eu, é daquelas que vive pedindo um sinal para o universo, talvez aqui esteja um. Um sinal de que você pode e merece muito mais do que vem se permitindo. Que a vida tem muito mais a oferecer para você do que você pode imaginar. E que chegou o momento de viver com todo o seu potencial. Essa incapacidade de se imaginar em um cenário melhor, mais próspero, mais feliz de modo geral, tem nome e sobrenome e é justamente o tema do nosso bate-papo de hoje. Crenças limitantes. Você já sentiu como se estivesse fadada a viver o resto da sua vida exatamente da mesma maneira como você vive hoje? Como se a vida não reservasse nenhuma outra possibilidade para você? Já sentiu como se as cartas já tivessem sido dadas e você não tivesse saído com uma mão muito boa? Como se isso fosse algo irreversível? Como se a vida fosse isso e só isso que você tem experimentado? Já quis muito alguma coisa e aí olhou para você, para sua realidade e pensou: isso não é para mim. Isso não é para gente como eu. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou por uma situação parecida. Seja no contexto de um relacionamento amoroso, seja com relação à sua estética, ao seu corpo, com relação à sua vida profissional, ou qualquer outro assunto em que você tenha sentido que não era boa o bastante sequer para sonhar com aquilo. O motivo pelo qual eu tenho certeza é muito simples e tem a ver com muito do que nós já conversamos. Em geral, nós mulheres não somos educadas para alçar voos altos. E isso não tem necessariamente a ver com os nossos pais, viu? Não quer dizer que os nossos pais são machistas, não querem o nosso bem. Até pode acontecer, claro, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando sobre aquele jeitinho, por vezes sutil e subliminar e por vezes bem escancarado, que a sociedade tem de dizer para a mulher o tempo todo qual é o seu lugar. Dessa opressão constante que nos traz o sentimento de que, para dar qualquer passo, nós temos que remar contra uma maré que parece mais forte do que nós. Em via de regra, nós não somos ensinadas a sonhar. E mesmo quando sonhamos, a vida em sociedade parece ter sido arquitetada especialmente para dificultar a nossa caminhada. Os obstáculos são muitos. A desigualdade na divisão das tarefas e no acesso ao ensino, a solidão da maternidade, a falta de rede de apoio, a carga mental silenciosa. Como resultado disso, nós não somos ensinadas a acreditar que somos capazes, que somos merecedoras, que temos plenas condições de alcançar o que quer que seja que more dentro do nosso coração. Aquele sonho que parece morar tão distante que muitas vezes nós sequer admitimos sonhar, porque sabemos que quanto maior a altura, maior o tombo. E estamos familiarizadas demais com o chão para sequer ousar. A gente diz para a gente mesmo que é medo de cair, mas a verdade é que lá no fundo nós não acreditamos que podemos voar. E aí nos contentamos com o lugar onde estamos, porque afinal isso é algo que nós já sabemos fazer. Fincar os pés na nossa zona de conforto e observar o voo alheio. Quando falamos especialmente sobre relacionamentos, essas crenças limitantes que fincam raízes em nós nos levam a acreditar que não somos merecedoras ou dignas de experimentar uma forma mais saudável de se relacionar. Como conversamos no episódio anterior, seja por termos presenciado isso na infância ou por termos nos convencido das ofensas sofridas em relacionamentos anteriores, o fato é que nós solidificamos a ideia de que estar em um relacionamento é sinônimo de ofensas, humilhações, manipulações e violência. E aí você olha para um casal harmônico, que se respeita, que se ama e se cuida, e pensa que não deu essa sorte,
que talvez isso não seja para você, que eles pertencem a uma categoria diferenciada de seres humanos. O que eu quero que você saiba é que isso não é verdade, que absolutamente todas as mulheres merecem ser tratadas com respeito e carinho, que não é porque você vem repetindo um padrão autossabotador, pulando de relacionamento abusivo em relacionamento abusivo, que você nunca vai ter uma experiência diferente. O problema não é você. E eu sinto muito que a vida até aqui tenha te feito acreditar nisso. E como eu disse antes, se você tem sentido que isso não é mais suficiente, se você tem sentido a necessidade de se formatar e recomeçar, de mudar os seus padrões e de se honrar, fazendo escolhas mais respeitosas com você mesma, talvez esse seja exatamente o sinal que você precisa. O universo gritando para você soltar esses grilhões imaginários e testar essas suas asas empoeiradas. E posso falar uma coisa? Para voar, a gente precisa se despir. Qualquer peso extra nos prende ao chão e a missão fica muito mais difícil. É preciso coragem para deixar para trás a pessoa que você era, para deixar para trás a pessoa com quem você se relaciona se ela te faz mal. Deixar para trás o seu histórico de erros e começar a construir uma nova história, ciente de que você merece ser feliz e tem plenas condições disso. Precisamos deixar para trás aquela necessidade constante de agradar o outro, de satisfazer expectativas que nós não concordamos em carregar. Devolva cada uma delas para os seus respectivos donos e eles que lidem com elas. Isso não é responsabilidade sua. É papel do outro decidir o que fazer com ela. Encarar de frente, depositar em outra pessoa desavisada ou entender que ninguém tem a responsabilidade de viver para completar ou satisfazer outra pessoa. Eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi, mas eu não posso me separar. O que é que as pessoas vão pensar? Lagartas, a gente não pode se prender pelas opiniões alheias, senão a gente nunca alça voo de verdade. E ficamos feito pipas, iludidas, acreditando que estamos voando quando na verdade estamos sendo o tempo todo controladas por uma linha tão fina, quase invisível, mas que nos limita e determina quão longe nós podemos ir. Para mim, o mais difícil e também o mais importante é se despir do próprio ego. Geralmente é ele que está escondido por trás do medo de falhar, da autocrítica exagerada, da autossabotagem, da vergonha. É preciso desprendimento para dar a cara a tapa, para dar o primeiro passo, para terminar um relacionamento que não te faz feliz ou para ousar começar um de novo, mesmo quando você já carrega tantas feridas. Para ir para a academia pela primeira vez, para se matricular naquele curso que você quer fazer faz tempo, para se aplicar para um novo cargo, mudar de cidade ou pedir demissão, para pedir ajuda quando isso é necessário. Todo o percurso, por mais longo que seja, começa com um único passo, o primeiro, e talvez ele seja o mais difícil de todos. Mas quer saber? É só com ele que precisamos nos preocupar hoje. É só ele que precisamos tentar hoje. A gente não pode, antes mesmo de tentar dar o primeiro passo, concluir se somos ou não capazes de trilhar o caminho todo. Hoje, a gente se concentra em dar o primeiro passo. Amanhã, a sua versão mais experiente e transformada por esse primeiro e tão importante passo é que vai decidir sobre o segundo. A cada dia, nós somos uma versão diferente. E isso pode até parecer papo de coach de positividade, mas não é só isso. É sobre resgate da nossa autoestima, sobre tomarmos as rédeas da nossa vida e decidirmos quem queremos ser no futuro, sobre assumirmos a nossa responsabilidade sobre o cenário em que vivemos. Resignação é diferente de acomodação, é diferente de desânimo, diferente de medo. Entender e aceitar que algumas circunstâncias da vida nos são impostas sem que tenhamos controle sobre isso é diferente de cruzar os braços e deixar que o acaso nos consuma. Para essa semana que se inicia, eu espero do fundo do meu coração que você encontre dentro de você
a força necessária para dar o primeiro passo ao encontro daquele sonho que arde em você. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Aquele que você nem ousa admitir. O primeiro que te veio na cabeça quando você começou a escutar esse episódio. E cada vez que a descrença ameaçar bater a porta, que você começar a tentar se convencer de que não é capaz e de que aquilo não é para você, cada vez que a distância parecer tão inalcançável que a vontade de nem começar e deixar tudo para lá pareça mais tentadora, lembre-se que você só precisa se preocupar com o primeiro passo. Depois dele é que o caminho começa a se desenhar. Você merece ser mais feliz do que você é hoje. Obrigada por escutar até aqui. Eu espero que essas reflexões tenham despertado alguma coisa positiva dentro de você. Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar nessa jornada louca e deliciosa de buscar a nossa melhor versão. E quando as pedras no caminho te fizerem tropeçar, você volta aqui que eu te ajudo a levantar. Afinal, foi para isso que nasceu esse podcast. Até o próximo episódio!